Glória a Deus. Queridos, no tema, por gentileza, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. Glórias a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. Glórias a Deus. Como é bom fazer aquilo que nós amamos. Nos sentimos bem o dia inteiro esperando para estar, não com o microfone na mão, mas na casa do Senhor. Glória a Deus. Porque se nós podemos aprender alguma coisa com essa mensagem que Deus colocou no meu coração, é que ouvir Deus, ouvir a palavra, não existe coisa que supere. Não existe nada que supere ouvir a palavra do Senhor e ser ministrado por ela. Glória a Deus. Todos encontraram? Não quero apressá-los. Porque nos diz assim o versículo 7: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ponto. Queridos, permita-me ler só mais um versículo. Não se encontra no livro, a carta a Timóteo, mas em 1 Samuel capítulo 3, versículo 4, vamos usar como texto base. Apenas acompanhe aqui o meu falar. Se não quiser abrir, não abra, mas acompanhe comigo aqui. O Senhor chamou o menino e disse ele: eis-me aqui. Um versículo curto, mas muito emblemático da palavra. Queridos, antes de nós chegarmos até o texto base aqui que nós vamos usar de 1 Samuel, gostaria de fazer uma introdução ao seu coração referente à carta a Timóteo que Paulo escreve. E essa introdução, ela é tão linda, tem tanta riqueza, meus queridos, não porque eu vou falar, mas porque é Deus que inspirou. E a verdade é que se nós analisarmos uma introdução boa, não é apenas analisar as palavras, mas o sentimento atrás das palavras. Portanto, é necessário enfatizar, queridos, o sentimento e a mente de Paulo escrevendo a Timóteo. Vamos entender primeiro, queridos, a estrutura da carta. Como é de conhecimento geral, a carta se divide em duas partes. A primeira parte da carta a Timóteo, a segunda parte da carta também a Timóteo. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A carta por si só tem um caráter contínuo. Como assim, Gabriel? Ou seja, para fácil entendimento, no começo, Timóteo é retratado como verdadeiro filho na fé. E no final, Timóteo continua sendo o verdadeiro filho na fé. A carta se trata de um sentimento contínuo que Paulo tinha para com a vida de Timóteo. Entretanto, queridos, a divisão se dá por classificação, porque a primeira parte da carta a Timóteo tem um cunho, um pouco, detalhes diferentes da segunda parte da carta a Timóteo, o que nós podemos chamar de classificações. A primeira parte da carta a Timóteo se dá a classificação de o ministério e a igreja e o seu procedimento. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, se dá, porque Paulo escreve dizendo: tenho muita vontade de vê-los, de ir para com você. Isso Paulo está na Macedônia, Timóteo está em Éfeso. E Éfeso está enfrentando uma crise doutrinária severa, meus queridos. Uma crise doutrinária severa, e isso nós entendemos que sem a doutrina correta existe desordem dentro da casa de Deus. E Paulo escreve: porventura, se eu demorar, se eu tardar a ir para estar com vocês, vocês já sabem como deve ser o procedimento na casa de Deus. Ou seja, a primeira parte da carta a Timóteo retrata justamente, enfatiza o procedimento, o ministério, a igreja, como as coisas devem ser levadas. Meu querido, a segunda parte da carta a Timóteo, ou 2 Timóteo, para facilitar a frase, tanto para mim quanto para você que está ouvindo, se trata de uma carta testemunho de Paulo. E por que testemunho? Queridos, testemunho, quando nós falamos por si só, a palavra se dá no quesito de experiências próprias, vivências próprias, experiências. E é justamente o que Paulo cita muitas das vezes na segunda parte da carta a Timóteo, dizendo que ele foi abandonado, dizendo que ele foi traído, mas ele também cita a defesa da sã doutrina, que é muito importante, meus queridos, isso no capítulo 4.
E nós precisamos entender o que Paulo defende, o sentimento que Paulo transmite para ele, dizendo: seja participante dos sofrimentos. Ei, Timóteo, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor. Participe comigo que sou prisioneiro. E é interessante você analisar essas frases de Paulo, porque em Colossenses, no seu final do capítulo, percebe que ele fala: lembre-se das minhas algemas. E ele cita várias coisas, como suas algemas, sendo prisioneiro, citando o sofrimento, citando o abandono. Mas embora todas essas palavras que transmitem tristeza, Paulo não transparecia em suas palavras tristeza alguma. Ele se orgulhava disso, queridos. E nós precisamos começar a se orgulhar do Evangelho. Aleluia! E nós precisamos compartilhar do mesmo sentimento, da mesma mente que Paulo tinha. Por isso que é importante enfatizar a consciência que Paulo tinha ao escrever. Então você entende que não se trata de analisar as palavras, mas o sentimento que Paulo passa em cada escrita, não só a carta a Timóteo, mas em todas as igrejas, para todas as igrejas que se encontram nas províncias, que da qual ele escreveu. Tessalônica, Colossos, Éfeso, e entre outros, é entender o sentimento que ele passava. O que nos leva, queridos, a continuar aqui na introdução, as características literárias que essa carta nos traz. Queridos, 1 Timóteo, a primeira parte da carta a Timóteo, nos diz das diversas situações particulares ou também não particulares de Timóteo, sempre de cunho em caráter informativo e também mostrando o verdadeiro tratamento que um líder deve ter para com aqueles que creem. E ele percebe, ele cita, e Timóteo escuta como deve tratar os mais velhos. Ele fala como pais, as mais velhas, como mães, os jovens, como irmãos, e também cita também as viúvas e os procedimentos, os deveres, e o jeito como deve tratar cada um. Então você percebe que é um caráter muito informativo, você percebe que é uma riqueza extrema de informação para com a vida de Timóteo, isso para formar um verdadeiro líder. Na segunda parte, a carta de Timóteo, nós percebemos um estilo mais encorajador, mas não fugindo também do cunho doutrinário, dizendo sobre como ser um bom soldado, encorajando, como diz o nosso próprio tema: Deus não te deu espírito de covardia, fortifica-se na graça que é em Cristo Jesus, Timóteo, e várias outras coisas. Então você percebe que é um caráter contínuo. Entretanto, tem particularidades em cada parte da carta a Timóteo. Mas qual é o objetivo, queridos? Formar um líder. Formação ministerial. Aleluia! Mas principalmente formar um cristão consolidado. E nós vamos enfatizar aqui sempre, acompanhar sempre a sã doutrina. O que é visto por todos que é deixada. O que é visto por todos que é esquecido. E te pergunto, meu querido e minha querida, como você quer ter uma vida transformada? E quando falamos de equilíbrio, no quesito caráter, como você quer ter uma vida equilibrada, meu querido? Se não anda na verdade, se não procura a verdade, é impossível, queridos. Mas, querido, se eu posso aplicá-lo no seu coração, levante a sua mão, por gentileza. Deus está te capacitando para a verdade. Deus está te encorajando para a verdade. Glorifica esse Deus, meu querido. Glorifica esse Deus. Levante a sua mão e dá uma rajada de glória, de aleluia, porque Ele é merecedor. Transmita o seu sentimento para com o Criador. Glórias. Deus seja louvado, meu querido. Isso é sentimento. Sentimento é com o coração. É do coração, queridos. Nós estamos aqui em número reduzido, sim. Mas a verdade é necessária para um ou para 1000. Então você percebe que na primeira parte da carta, ele informa, ele instrui, ele pega pesado no informativo, na informação. E na segunda parte ele fala: vai, estou te encorajando. Faça! E o mesmo objetivo que Paulo tinha para com Timóteo,
transparecia o sentimento que Deus tem para com a sua igreja. Um sentimento de zelo, um sentimento de paternidade. E esse Deus está te capacitando nesta noite. Escute, ouça a verdade, meu querido. Como já foi dito aqui, machuca, fere, confronta, porque esse é o princípio. Mas é necessário, porque tudo isso se parte de uma capacitação. A vida de Timóteo foi isso, a formação, lapidando, moldando, porque a transformação acompanha tudo isso. O equilíbrio em todas as situações e para todos os âmbitos da vida acompanha. Amém, queridos? Amém. Compreendido? Glórias a Deus. Então entendemos que o objetivo, simplesmente em uma sentença só, é formar um líder. O que nos leva, meus irmãos, a uma pergunta muito pertinente. O que todo autor espera de um leitor? E é a partir dessa pergunta que eu vou revelar para você como vamos trabalhar aqui, o que vamos trabalhar. Avançando um pouco, João e as 7 igrejas da província da Ásia, João em todas, Sardes, Esmirna, Filadélfia e tantas outras, as 7 igrejas, ele começa introduzindo quem iria falar. Uma introdução que, meu Deus do céu, dos candelabros, e fala muitas coisas maravilhosas que requerem um entendimento muito glorioso, mas se tratava, obviamente, de Jesus. Ao decorrer dos versículos, ele falava o que a igreja e o que Jesus pensava daquela igreja, e como a igreja estava vivendo. Porém, a última parte é que é interessante, e nos responde a pergunta, o que o autor espera de um leitor? E sempre termina que quem tem ouvidos, ouça. Portanto, você entende, partindo do princípio de que todo leitor espera que o seu leitor dê ouvidos. Ouça. E queridos, o que vamos trabalhar? Você pode estar se perguntando, o destravar dos ouvidos. É justamente isso, meu querido. Porque nós analisamos sempre a necessidade, não específica dessa, mas geral. De todas as igrejas e de um modo geral. Dar ouvidos. A educação auditiva dos ouvidos. A igreja está corrompida. O ouvido da igreja está corrompido. Esta é a verdade nua e crua. Nem tudo que reluz é ouro. Então é por isso que é necessário nós entendermos a educação de um ouvido cristão. E nós vamos trabalhar isso nesta noite. Provérbios, no seu capítulo 12, versículo de número 15, nos diz: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Então você percebe que tudo parte de ouvir. Acredito que a epígrafe, queridos, de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, na sua, pode estar exortação à fidelidade no ministério. Sim ou não? Algumas estão? Algumas estão? Amém. Entretanto, na minha, queridos, está apenas a palavra conselho. Quando eu olhei isso, eu falei, nossa, eu vou partir daí mesmo. Nunca no óbvio. Quando eu olhei a palavra conselhos, e quando Deus ia ministrando no meu coração, dizendo, Gabriel, é necessário ouvir. A igreja do mundo precisa me ouvir. É, papai. Ela precisa me ouvir. Na internet existem muitas coisas, muitas banalizações, tantas coisas que acabam com o evangelho. Porque a verdade não está sendo manifesta. Não está tendo justo se manifestando. Mas as pessoas cobram transformações, mas a igreja cobra um equilíbrio entre tudo na vida. Mas não está preparada para a verdade. Como é que fica? Então é noite, queridos, levante a sua mão. Deus está educando os ouvidos da tua igreja.
E isso é digno de glória. Porque Ele está falando com a tua igreja nesta noite. Não perca a oportunidade de glorificar, querido. Transmite o sentimento aí, vai. Transmite o sentimento do seu coração. Com toda a força. A glória. Louvado seja o seu nome. Louvado seja o seu nome. Não perca o nível, queridos. Então, entendendo, partindo aqui, um problema que está ocasionando a ruína dos fiéis é não estar disposto a ouvir a voz do Senhor. Queridos, ouvir a voz do Senhor, ouvir a palavra do Senhor nos leva direcionado, automaticamente, em uma linha reta, para a sã doutrina, para a verdade. Isso não se foge, não tem como falar ou ministrar ao seu coração, que são duas coisas completamente diferentes, porque não são. A palavra do Senhor leva para a sã doutrina. Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda parte da carta a Timóteo, nos diz que muitos não suportarão a sã doutrina. Muito pelo contrário, se cercarão de mestres, de acordo com a sua própria cobiça. E Paulo fala: Timóteo, fica firme agora. Desde agora, Timóteo, não foge da linha que eu estou te dizendo, porque as pessoas não estão suportando. Eu prego, as pessoas me apedrejam. Eu prego, as pessoas me expulsam. Mas você é meu filho, Timóteo, não perca isso. Você é meu verdadeiro filho. E Deus fala para com você. Deus fala para com a sua vida. Você é meu filho. Não fuja da verdade. Não fuja da verdade, meu filho. Não fuja da verdade, meu filho, porque muitos não vão te suportar. Eu falo, não me ouvem. Eu tento introduzir a mensagem, a verdade, mas eles não querem aceitar. Eles condicionam o evangelho ao que eles querem. Me diga, qual é a diferença dos tempos atuais? As pessoas pedem transformação. As pessoas anseiam por transformação, querem uma vida equilibrada, mas não condiz com a verdade. E aí, cristão? Não pense que isso não corta em mim também, porque aqui a ministração vem L e vai. O ouvido das igrejas não está educado, queridos. Porque se você praticar o seu ouvido desde agora, a escutar a verdade, quando as pessoas de fato chegar ao ápice de não conseguir suportar manifestações no ápice, não que não está acontecendo, mas no ápice, você estará na verdade. Por quê? Porque os seus ouvidos desde agora foram educados. Então, acostume-se a ouvir a verdade, porque Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é vasto, Ele é manso. Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Eu me recuso a pregar outra coisa, querido. Eu me recuso. Eduque os ouvidos. Escute. Porque assim como Paulo escreveu tantas coisas, o príncipe dos apóstolos escreveu tantas coisas, esperando que todos os escutassem. Deus diz: me escute, ó igreja. Abra os teus olhos, porque quem inspirou Paulo fui eu. Quem inspirou este livro fui eu. Quem inspirou cada palavra fui eu.
Quer transformação? Me escute. Quer equilíbrio? Me escute. Ouça a minha voz. Meu Deus. Porque quando chegar no ápice da rejeição, porque não pense que estamos no ápice ainda, para você ter uma ideia. Os seus ouvidos estarão bons. E a doutrina que deverá ser ministrada, porque os justos têm que se manifestar. Eu creio. Você estará no meio deles. Não perca a essência desde hoje. Porque você pode pensar, Gabriel, amanhã é outro dia, amanhã é terça-feira, tudo bem. Amanhã eu começo. Meu querido. Meu querido, como fosse bom se fosse assim, viu? Nós não sabemos o dia nem a hora. Por isso é hoje. É hoje. É hoje que Deus quer trabalhar com você. Deus quer trabalhar hoje. Porque já passou do tempo da minha igreja me escutar verdadeiramente. Aravaço, teremos. Glória a Deus. E nós vemos diferentes ouvintes em todo lugar. Isso segue-se um padrão. Segue-se um padrão. Repita comigo: ouvir por estar. Ouvir por estar. Ouvir por ganhar. Ouvir por ganhar. Ouvir por amar. Ouvir por amar. Ponto. Aquela famosa frase: já que estou aqui, vou ouvir, né? Já que eu cheguei, vou ouvir. Então você percebe que a pessoa vem, mas só traz os ouvidos. A pessoa vem, mas só traz o corpo. E olha para o teto, e vai beber água 15 vezes. Mas os olhos fitos em Deus não. Está por estar. Já que estou, tenho que escutar. Já que estou aqui, vou ficar. Queridos, perceba que quando eu disse o sentimento, você analisa por completo. Porque Deus vê aquilo que o homem não vê. Deus analisa aquilo que o homem não. A cara, o rosto está bem, mas o coração está na marginal. O coração está na Bandeirantes, está na Dutra, menos aqui. Não é estar por estar, queridos. Não é estar por estar. É desenvolver relacionamento. O que nos leva a ouvir por ganhar. Você senta, esse talvez, nem sei classificar como pior ou melhor, viu? Esse senta e fala: vou prestar atenção que vai ver alguma coisa boa para o meu ego. Eita, coisa boa, hein? Já vem preparado, mas não para a verdade. Esse percebe-se que vem de ouvidos abertos, mas de coração fechado. Agora o ego está escancarado. Então você percebe que existe uma troca de interesses. Eu te adoro pelo que você faz? Como assim? Escrever a música? E não pelo que ele é? Eu estou aqui porque eu vou ganhar? Ou eu ministro porque eu vou ganhar status em cima de alguma coisa? Porque eu vou ganhar fama? Eu ouço porque eu quero ganhar? Queridos, não seja esse ouvinte. Quem crê que Deus está educando ouvidos nesta noite? É necessário um ensino. Não estou tirando o culto de quarta, mas Deus falou fortemente ao meu coração, meus irmãos. Isso requer, para ter uma vida transformada e uma vida equilibrada, não foge.
E o último, que eu acho incrível, o que não traz apenas os ouvidos, mas o coração, o que procura não apenas sentar, mas criar relacionamentos, o que não procura sentar no banco, na cadeira, mas abrir o coração para Deus. Não estar na obra, mas estar relacionado com Deus da obra. Não estar na igreja, mas estar relacionado com Deus da igreja. Então percebe-se, queridos, que ouvir por amar é ter um ouvido educado, é ter essa transformação genuína, é conseguir ouvir uma verdade e dizer glória a Deus por isso. Por quê? Porque o princípio da ministração é a verdade, é o confronto, é bater de frente no coração, e você dizer: como é bom estar ouvindo a voz de Deus. Adore ao Senhor, queridos. Adore esse Deus. Adore esse Deus. A Ele toda a honra, a Ele todo o louvor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis aqui, Senhor. E eu quero que todos fiquem de pé, por gentileza. Meus irmãos, tinha algumas coisinhas aqui, mas a mensagem finalizou. Sabe por quê? Porque Deus mandou finalizar. Porque falou meu coração. Mas eu também quero chamar aqui para frente pessoas que necessitam de transformação. Pessoas que não conseguem ser confrontadas e reconhecem através da palavra que precisam de um ouvido melhor, porque os tempos estão se findando. O tempo está se findando, meu querido. E se você não educar o seu ouvido agora, no ápice das tribulações, querido, você não vai fazer parte dos justos. Quem precisa de transformação, o altar é o seu lugar. Não pense que é vergonha. Não. É um ato nobre. Reconhecer ajuda. Foi uma temporada na Lagoa Dourada, na outra igreja, Atalaia. Todos citaram o compromisso que o Atalaia tinha, a visão do Atalaia para com o povo. Mas e o povo para com o Atalaia? O Atalaia tinha um compromisso severo, sério, para com o povo. Anunciar, dizer: quem é o Atalaia aqui? Não sou eu. Aqui, é o Atalaia. Povo, escute esse Atalaia. Igreja, escute esse Atalaia. Quem anuncia é aqui, é o Atalaia. Quem ensina é o Atalaia. Quem doutrina, quem exorta é o Atalaia. E quem inspirou esse Atalaia aqui, Deus. Então quem quer transformação, o altar é o teu lugar. Não se envergonhe, querido. Os meninos irão louvar aqui, e você vem. Pode louvar. Intensidade alta aí, meus queridos. O altar é o teu lugar, não se envergonhe, meu querido. O altar é o seu lugar. Elevaço, queremante, louvado seja o seu nome, Senhor. Vem. Não endureça teu coração, diz o Senhor. É doutrina. É o Evangelho. É a verdade. Elevaço, queremante, transformação. 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 De dentro para fora. Quem reconhece que precisa. Quem reconhece que precisa. Quem reconhece que precisa. Pode não dar tempo, querido. Não é para quem está afastado. É para quem está na igreja. É de dentro para fora. Bora, eu sei que vamos. É necessário, queridos. É necessário
esse atalaia não é a minha vida, não é o Gabriel, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a verdade, é o caminho, é a vida, é Jesus, é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quem quer transformação, o altar é o teu lugar. Glória, glória, bora. É noite de mudança. Onde você quer se encaixar? Pergunte-se. Em que grupo você quer se destacar? Aonde você quer ser inserido? Nos que vão ser coroados do céu, ou nos que vão sofrer? E não é palavra para desviado. Éfeso estava encarando doutrinas errôneas dentro da igreja. O problema de hoje não está fora, mas está dentro. O mundo sempre foi um mundo, mas a igreja deixou de ser igreja. Oh, meu Deus! Não fique sem o tocar dele, meu querido. Não fique sem o tocar dele. Sem heresia, sem mentira, sem falsidade. A verdade mais pura e crua. Amém. Obrigado. Obrigado, músicos. Queridos, estenda as suas mãos com fé. Romanos 10, capítulo 17. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que, igreja? Paramadas. Estenda as suas mãos com fé, porque essas pessoas aqui chorando, algumas chorando. Confrontou, doeu, mas entendeu que é necessário. Meu Deus, é noite de transformação, fique tranquilo que tem. É noite de transformação, é noite de transformação, é noite de transformação. É noite de transformação, é noite de transformação, é noite de transformação, é noite de transformação. Equilíbrio, lavaça, queremamos, queramadas. Equilíbrio, é o equilíbrio, é o equilíbrio, é o equilíbrio, é o equilíbrio nas nossas vidas. Transformação, equilíbrio. Equilíbrio é necessário. É necessário, queridos. Estenda as suas mãos com fé, acreditando. Final de temporada. É um mover diferente. É um mover diferente. É um mover diferente. É um mover diferente, queridos. O mundo espiritual é mais real do que o nosso. O espiritual é mais real do que o nosso. O espiritual é mais real do que o nosso. Foi dito aqui no começo, é guerra. Não é festa. É guerra. Espada na mão.
frente. Encara a verdade de frente. Pode doer, pode machucar, mas a palavra continua sendo a mesma. 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 Meu Deus! Começa a orar, igreja. Ora por eles, igreja. Ore por eles, igreja. Interceda pela vida deles, igreja. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu conheço o rosto de cada um aqui. E eu compreendo, Deus, fielmente, que não existe vergonha. Foram pessoas nobres, pessoas honradas, que vieram até o teu altar e entenderam que necessitam, que a alma anela pelo Senhor, que a alma almeja o Senhor. E a verdade, Pai, por tua misericórdia para com a minha vida, Deus, foi proclamada a verdade, sem volta, sem firula, a verdade. Senhor, vai de encontro. Senhor, vai de encontro para a tricotomia inteira. Vai de encontro à alma, o espírito, o corpo, Senhor. Tudo reflete. Senhor, esteja com eles. Que a verdade venha estar impregnada em cada um aqui. Não só neles, mas em toda a igreja.
Porque hoje foi um mover diferente. Quebrou barreiras nesta noite. Barreiras caíram nesta noite. Limites caíram. Barreiras caíram. Impedimentos caíram. Laços foram cortados. Carros foram destruídos. Satanás não tem poder. O inimigo não tem poder sobre a igreja. Quando a igreja está unida, o inimigo não tem poder. Quando a igreja está unida, o inimigo não tem poder. Quando a verdade está na igreja, o inimigo não tem poder. Quando Deus se faz presente, o inimigo não tem poder. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, esteja conosco, Pai. Esteja aqui. Muito obrigado, porque o Senhor nos deu graça. O Senhor nos abençoou com a tua presença nesta noite. E quem crê, levante as suas mãos e aplaude esse Deus, porque só Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor.